Olá pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula. A gente, na aula passada, falamos um pouco sobre a teoria dos sistemas abertos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da teoria da contingência, que nós não gravamos no final. Então a gente vai fazer uma breve apresentação, né? Para quem quiser assistir, né? Não assistiu na última aula, quiser assistir, tá aqui. Então nós vamos deixar disponível para todo mundo aí que quer assistir esse vídeo, né? Sobre essa aula, né? Gravada aí sobre a abordagem contingencial. Como nós falamos na última aula, os sistemas abertos, eles tratam basicamente onde a organização começa a interagir com o ambiente externo. Já na abordagem contingencial, é colocado assim, não existe, para você administrar uma empresa, uma organização hoje, não existe uma receita de bolo, ó, é dessa forma e não muda. Por isso que a gente colocou aqui, ó, deixa eu pegar meu ponto laser aqui, que fica mais fácil para a gente mostrar. Aqui, ó, coloquei aqui, ó, o plano A não deu certo, vamos partir para um plano B. E não é assim? Na vida da gente, na administração das empresas, é sempre assim. Não deu certo o plano A, nós temos que ter um plano B. E a teoria da contingência, a abordagem contingencial, ela veio para isso. É importante a gente falar que na abordagem contingencial, na escola contingencial, ou na teoria contingencial, que é tudo a mesma coisa, enquanto que na escola dos sistemas abertos a organização começa a interagir com o ambiente externo, já na teoria da contingência, o ambiente externo ele causa mudança dentro da organização. Então ele é um pouco mais diferente. Tá? Nós vamos falar algumas coisas aqui para a gente entender, né, o que é a abordagem contingencial. Qual que é a ideologia da abordagem contingencial? Quebra frequente de paradigmas. O que isso quer dizer, quebra frequente de paradigmas? Quebrar paradigmas são quebrar os modelos, né? Fazer de forma diferente, né? Sair daquela rotina e o que a gente chama de pensar fora da caixa. Essa é a ideologia da abordagem contingencial. Quais são os meios que nós arrumamos, né, para a gente poder atingir esse objetivo, para quebrar esses paradigmas? Na abordagem contingencial, como ela não é uma receita de bolo, você tem que estar sempre mudando, existe o que a gente chama de ferramentas de gestão. Paulinho, quais são as ferramentas de gestão? São várias. Nós temos o benchmark, nós temos o Open Book Management, engenharia reversa, reengenharia, nós temos na gestão por livro aberto, né, que eu falei, nós temos também a qualidade total, ou seja, é uma infinidade de ferramentas e cada dia, né, agora recentemente tivemos aí também o Balance Scorecard, enfim, é uma infinidade de ferramentas, né, que são, a cada dia vem aparecendo, que vem facilitar a forma de se administrar. Tá? Qual que é a resultante disso daí? A resultante de um sistema contingencial, de uma abordagem contingencial, é o sistema global, é a globalização, né? Sistema social global, a globalização. Ou seja, hoje eu não faço mais concorrência com o meu vizinho, hoje eu faço concorrência com o mundo. Tá? O componente, o principal componente dessa abordagem contingencial é a tecnologia, é o conhecimento. E hoje, com a inteligência artificial, então, nem se fala. Né? Então, por isso que hoje, na abordagem contingencial, diferente daquela escola clássica, né, que era voltado só para a empresa, de relações humanas, que era voltado só para as pessoas, a abordagem do sistema aberto começou a interagir um pouco com o meio ambiente, mas aí veio a abordagem contingencial com a sua tecnologia, fazendo concorrência com o mundo, fazendo coisas novas, usando novas ferramentas, e essa é a nova gestão e é o que ainda hoje, né, está valendo aí no mercado. Tá? Nós vamos falar um pouquinho também da pesquisa de Lawrence e do Lorsch, né, que eles em 1972 fizeram pesquisa aí com 10 empresas de segmentos diferentes e chegaram a uma conclusão que nós vamos ver daqui a pouco sobre essa pesquisa deles, que levou à diferenciação e à integração. O que é isso, Paulinho? Calma, nós vamos ver ainda na aula de hoje, tá bom? Então, ó, só para a gente entender um pouquinho sobre a abordagem contingencial, assim, ó,
A teoria da contingência mostra que não há nada de absoluto nas empresas, ou seja, não tem nada que é dessa forma ad eterno, tá? E nas teorias administrativas também, tudo pode ser mudado, tudo pode ser acrescentado, pode ser melhorado, tá? Saiu daquelas teorias clássicas, daquela teoria de relações humanas, aquele negócio engessadão. Tá? Tudo é relativo e tudo depende. O ambiente externo, ou seja, o macroambiente, que nós vamos mostrar de novo, nós já mostramos na aula anterior, vamos mostrar de novo para vocês, interfere diretamente nas técnicas administrativas. Né? O ambiente externo causa mudança dentro do ambiente interno. Ou seja, o ambiente, bem como seus stakeholders, causam as mudanças nas organizações. O que é a contingência? Por que é abordagem contingencial? O que é contingência? Nós vivemos num período de contingência hoje. Por isso nós estamos assistindo essa aula gravada aqui online, né? Não estamos assistindo uma aula presencial lá na faculdade, né? Eu estou aqui em casa gravando essa aula para vocês porque nós estamos num período de contingência, num período de mudança, de adversidade, de coisas que não esperava que fosse acontecer. Então a contingência refere-se à incerteza, à eventualidade, o acaso, o imprevisto e assim por diante, tá? Então nós devemos dizer que não existe um único exclusivo modelo organizacional ou de gestão organizacional, tá? O Paul Lawrence e o Jay Lorsch, eles pesquisaram sobre essa confrontação, né, das organizações com o ambiente, organizações, né, com o ambiente. Como as organizações enfrentam esse meio ambiente, né? Concluíram com dois aspectos básicos que nós vimos aqui embaixo, aqui no rodapé, né? Que é a diferenciação e a integração. Beleza, moçada? Só para a gente entender, para a gente relembrar, aí ó, o nosso mapa mental da evolução das escolas da administração, né? A escola clássica, né? A escola de relações humanas, o estruturalismo, a abordagem de sistemas abertos e a abordagem contingencial que a gente está estudando agora. Percebam que na abordagem contingencial, nós temos aqui, ó, quando eu falei do meio, são as ferramentas. Quais são essas ferramentas que eu falei agora há pouco? Olha lá, ó, gestão da qualidade total, reengenharia, benchmark, empowerment, que é empoderamento, arquitetura organizacional, o OBM, né, que é o Open Book Management, que é gestão por livro aberto, a gestão da organização horizontal e a gestão e organização reversa. Tá? Então são algumas das ferramentas, tá? Que começou aí agora nessa transição do século XX para o século XXI. Tá? Nas demais escolas aqui nós vimos, né? A resultante, por exemplo, na escola clássica era uma organização formal, na escola de relações humanas era a organização informal, no estruturalismo era o formal mais o informal que dava ainda até então um sistema fechado, a partir do que a gente chama da integração, né, que vieram a abordagem dos sistemas abertos, e aí sim nós tivemos um sistema social regional. As empresas, as organizações, elas começaram a fazer parte da comunidade, né? E aqui, na abordagem contingencial, é um sistema social global. Elas fazem parte do mundo, elas são seres, entes que participam da sociedade mundial. Tá? Então, essa é a grande diferença. Tá? Então, esse mapa mental aí que eu já tinha mostrado lá no início da escola clássica para vocês, está aí de novo para vocês reverem a escola, esse mapa mental da evolução das escolas, tá bom? Vamos agora evoluir mais um pouquinho. Isso daqui eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior, né? Quando a gente falou da escola dos sistemas abertos. E aí, quando a gente fala um pouco sobre a escola contingencial ou abordagem contingencial, a gente está tocando nesse anel aqui, ó, da empresa, da organização. Isso aqui é a organização lá dentro dela, né? O ambiente de tarefas aqui, o externo, e esse aqui é o que a gente chama de macroambiente. É o ambiente internacional, o político legal, o ambiente econômico, tecnológico e o social. Tá? Então esses são os ambientes da organização, no caso aí da teoria da contingência. Mas, Paulinho, da onde que começou essa teoria da contingência? Vamos ver, então, da onde começou? Ah lá,
A origem da teoria da contingência, ela buscava um modelo eficaz de administração, um modelo assim que vamos fazer dessa forma que vai dar certo. Só que dessa forma deu certo com essa ferramenta, agora nós podemos usar essa. Você pode usar 1, 2, 3, 5, 10, 20 ferramentas ao mesmo tempo na abordagem contingencial. A estrutura da empresa e o seu respectivo funcionamento depende da relação com o ambiente externo. Cada empresa ela está localizada numa determinada região, ela tem que se adaptar ao ambiente externo, e esse ambiente externo ela vai causar essa mudança dentro da organização. Por isso que é adaptação, tá, gente? A teoria da contingência ela é mutante, como nós vamos falar lá no final dessa aula, tá? Tem algumas pesquisas, que eu já tinha falado na aula online, que a gente, infelizmente, eu acabei esquecendo de gravar, e a Ana me lembrou no finalzinho da aula que eu tinha esquecido de gravar, então por isso que eu estou gravando agora. Então esse resumo, vamos dizer assim, que a gente está fazendo é para dizer exatamente isso. A teoria da contingência, ela veio para quebrar paradigmas, ela está inserida no contexto mundial, e esse contexto, esses stakeholders causam mudança dentro da organização, tá? Tem aí algumas teorias. Eu vou passar, não quero que vocês se aprofundem nisso não, tá? Vai estar aqui, se vocês quiserem dar uma lidinha depois para entender um pouco mais, Tem essa pesquisa do Chandler, em 1962, que ele pegou 4 empresas, organização, fizeram algumas pesquisas nessa empresa, tá? Empresas novas de mercado, e aí ele chegou a essas fases distintas aqui, ó, da organização, tá? E aí teve também a pesquisa do Burns e do Stalker, que eles pegaram 20 indústrias inglesas, e aí eles colocaram as administrações diferentes e classificaram as empresas entre mecanicistas e orgânicas, tá? Não importa muito para nós isso também não. Aqui fala um pouco das características de cada uma das mecanicistas e da orgânicas, tá? E teve depois a pesquisa do Lawrence e Lorsch. Essa pesquisa em 1972 é a que deu o início, é o marco da teoria contingencial, é o marco da abordagem contingencial. E aí eles colocam assim, que características devem ter as empresas para enfrentarem com eficiência as diferentes condições externas, tecnológicas e de mercado? Então, essa era a grande questão, O que essa empresa teria que ter? Depois de um tempo de pesquisa, eles chegaram ao seguinte resultado: é a diferenciação e a integração. Ela tinha que ser diferente e tinha que se integrar à tecnologia, a todas essas condições externas, ao mercado, enfim, tá? Bom, aí ainda da pesquisa do Lawrence e Lorsch, eles falam da diferenciação e aqui da integração, tá? E a abordagem contingencial vamos terminar essa pesquisa aqui, mais um pouquinho para frente. Abordagem contingencial. Deixa eu só acompanhar aqui, pessoal, para a gente não poder. Eu vou citar um pouquinho aqui agora, dentro da abordagem contingencial, como nós falamos lá no início, quais eram os meios utilizados, Quais eram os meios? São vários, tá, gente? Eu coloquei alguns aqui só para a gente poder ilustrar. Por exemplo, gestão pela qualidade total, o benchmarking, o empowerment, o open booking management, arquitetura organizacional, reengenharia, engenharia reversa. Paulinho, o que é isso daí? Vamos ver rapidamente uma delas aqui, algumas delas, o que é a gestão pela qualidade total? Nós vamos ter uma disciplina lá no 10º termo que vai falar só sobre gestão da qualidade. Tá? É uma ferramenta, é um método, é um programa que as empresas utilizam para obter a certificação ISO 9000, 14000, 42000, enfim, essas certificações ISO, certificação de uma empresa que tem uma qualidade total. Você implanta o projeto e ele é ad eterno, não é implantou, conseguiu a certificação e acabou, não. Ela vai para sempre aí na empresa enquanto ela tiver essa preocupação com a qualidade. Mas por que tem preocupação com a qualidade? Porque hoje o consumidor exige tudo isso. Hoje
a sociedade em que a empresa está inserida, ela exige que tenha uma qualidade, que a água que essa empresa utiliza para a sua produção seja descartada de forma limpa para o meio ambiente. Tá? Então, essas são as preocupações. E aí, uma das ferramentas é a qualidade. Tá? Satisfação do cliente, encantamento dos clientes, não ao retrabalho e ao desperdício. A qualidade é isso, é você fazer com assertividade, errando o mínimo possível, né? Para evitar o quê? O retrabalho, que você tenha que fazer de novo, e para evitar o quê? O desperdício. Né? Numa construção civil, se você levanta uma parede de forma errada, fala, puxa, não era aqui a parede, era mais para lá. O que acontece? Você vai ter o retrabalho e vai ter o desperdício de material que não é reaproveitado. Tá? Então, a qualidade é isso. Compromisso da administração superior, ou seja, a qualidade vai desde o chão de fábrica até o presidente da empresa. Né? Então, sensibiliza aí todas as pessoas da organização. Tá? Há diferenciações tecnológicas no produto ou no seu serviço. Né? Então, quando você tem uma empresa que trabalha com qualidade, desde a fabricação do produto ou desde da operacionalização de um serviço, que ele seja com qualidade. Né? Ele vai ter que ter uma continuidade nisso daí e uma mudança constante, uma melhoria constante. Por isso que na qualidade, às vezes chamam assim, Programa de Melhoria Constante, PMC, vocês vão ver isso daí também. Tá? Então, a qualidade é uma das ferramentas que a gente vai tratar mais lá para frente. O benchmark, se for traduzir ao pé da letra, seria uma estrela do mercado, né? Olha, eu vou me inspirar naquele né? Aquela pessoa ou aquela empresa, meu benchmark é com base naquela inspiração daquela empresa que eu vou seguir o meu caminho. Tá aqui, ó. Modelo especial de aprendizado direcionado à revelação das melhores práticas de uma organização plenamente reconhecida como a número 1 do seu ramo, né, país ou mesmo do mundo, no intuito de propiciar a quem inicia esse tipo de estudo um quadro das possibilidades de melhoria. Ou seja, eu estou constituindo uma empresa, eu quero entrar no mercado, eu quero produzir um refrigerante. Qual é o refrigerante? Qual que é o benchmark do refrigerante? A Coca-Cola. Então, a Coca-Cola tem um índice de penetração enorme no mercado, no mundo todo, uma marca valiosíssima. Então, se eu quiser um produto de qualidade, eu tenho que me inspirar na Coca-Cola. Tá? Não que seja o melhor refrigerante, ou que seja bom refrigerante, mas enfim, só para a gente entender o que é benchmark. Empowerment, que se for traduzir ao pé da letra, quer dizer empoderamento. Tá? É o que normalmente as empresas fazem com seus funcionários, com seus empregados. Você vai ter um poder de decisão, né? Lógico, devidamente limitado, mas você tem um poder de decisão. Então, descreve assim, ó, de forma simples, pode ser conceituado como fortalecimento do poder decisório das pessoas que trabalham na empresa. Você está no mercado lá, por exemplo, fala, olha, nessa gôndola aqui, ó, nesse corredor aqui de embutidos, por exemplo, você tem o poder de tomar as decisões de maneira que seja o setor que mais vende dentro do supermercado, por exemplo. Então você tem um poder de tomar algumas decisões, lógico, né, respeitando alguns critérios pré-estabelecidos da organização, mas você tem um pouco de vamos dizer assim, de jogo de cintura, né? De poder para você mudar aquilo e procurar melhorar aquilo. Tá bom? O Open Book Management, que quer dizer gestão por livro aberto, management é gestão, administração, book é livro e open é aberto. Né? Então, é gestão pelo livro aberto. É, acima de tudo, uma nova forma de pensar. Exige que os empregados se sintam e revejam como parceiros do negócio, como corresponsáveis pelo sucesso da empresa. É aquele negócio de você ter o sentimento de dono, né? De ser dono da empresa. Eu trabalhava no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, Bradesco, outros bancos, Itaú também trabalham da mesma forma, né? Santander, no final do ano, né, quando a empresa dá o lucro, você recebe o que a gente chama de PLR, participação no lucro e no resultado da empresa.
né? O Banco do Brasil ele dava lá uma parte de salário para você, né? Incorporava lá recebia um bônus, né? Um bônus do lucro, e ele te dava o quê? Um pouco de ações do banco. Então você ia acumulando essas ações, por quê? Para você se sentir dono do banco. Porque quando você compra, você tem ações daquela empresa, você é dono da empresa, né? Ações é o investimento, né? São pedaços da empresa. Tanto que se você tem 51% das ações, você é dono de 51% da empresa. Então, você que é o presidente da empresa. Tá? Então, o Open Booking Management é assim, ele trabalha de forma que em cada empregado, cada funcionário, cada parceiro, cada colaborador da empresa, ele se sinta dono da empresa. Tá? E aí ele vai trabalhar buscando o sucesso da empresa, porque ele sabe que se a empresa ganha, ele ganha também. É uma mentalidade diferente, como disse ali em cima, né? É acima de tudo uma nova forma de pensar. Tá? E aí um pouco mais do OBM também, né? O Open Booking Management. Né, as pessoas têm uma visão diferente, né, da realidade organizacional. Abordagem que prima pela... Aqui embaixo, ó, é uma abordagem que prima pela abertura e transparência das informações antes tidas como confidenciais aos funcionários. Ou seja, livro aberto mesmo. Ah, olha, aqui ó, nós estamos com lucro, nós estamos com prejuízo, nós precisamos fazer isso para melhorar o nosso resultado. Enfim, participar das informações, obviamente que tem informações que são sigilosas mesmo, né? São confidenciais mesmo, mas de uma forma geral fazer com que o empregado, o funcionário, o colaborador participe da gestão da empresa, tá? A arquitetura organizacional, vamos lá aqui, ó, é uma abordagem que prima pela adequação entre as várias vertentes organizacionais que influenciam no seu desempenho. Essa tecnologia visa a harmonia dos principais elementos da empresa, esperando com isso construir uma organização mais forte. Ou seja, quando a gente fala em arquitetura, não lembra em engenharia, em construção da melhor forma possível? É exatamente isso. Tá? Então todos, né, eles têm poder, eles têm quando a gente coloca a sugestão dos empregados, dos funcionários da empresa, para que a gente faça o melhor possível. E em cima disso a gente vai, né, vendo como trabalha a concorrência, como trabalha os fornecedores, né, quais as exigências do cliente, e a gente vai fazendo o quê? Vai realmente arquitetando, né, uma empresa, uma organização que ela seja bem sedimentada, bem forte no mercado. Tá? A reengenharia é aquilo que um administrador chega na empresa e ele vai fazer do jeito dele, ele vai aplicar uma reengenharia. Não, eu acho que isso aqui está tudo, né, não é legal assim, então eu vou redepartamentalizar, vou fazer departamento de novo, vou colocar as pessoas assim, quem executa agora vai trabalhar junto com quem administra, e quem administra vai ter que executar um pouco, ou seja, é uma mudança que o administrador faz dentro da empresa. Aqui, ó, vamos ler lá então junto, moçada. Ó. De forma simples, podemos conceituar a reengenharia como começar de novo de uma organização, criando novos processos que são mais ágeis e capazes de responder às mudanças e aos desejos do cliente. Né? É uma ferramenta de gestão, né, da abordagem contingencial. Então, quando a gente fala que o meio, né, o ambiente externo causa mudança dentro da organização, ó, e aí vem o que? A reengenharia como uma ferramenta, criando novos processos que são mais ágeis e capazes de responder às mudanças da organização, do ambiente externo e os desejos do cliente. Então, quando a gente começa a trabalhar, olha, o cliente ele quer um carro popular, econômico, porém que tem uma tecnologia embarcada, com ar-condicionado, com navegador, enfim, né, que ele consiga acessar a internet dentro do carro, mas ele quer um carro barato, ele quer um carro econômico. Tem jeito de fazer isso? Tem que ter. Se o consumidor, o cliente quer isso, é isso que a gente tem que fazer. Então a gente vai buscar uma reengenharia para produzir esse veículo. Hoje, no passado, você construía um produto, fabricava um produto. Quanto que eu gastei aqui de
matéria-prima, de máquina, de mão de obra, papapá, esse é o custo do meu produto. Agora eu coloco uma margem de lucro e vou vender por tanto no mercado. Era assim no passado. Hoje não. Hoje o mercado, assim, ó, um produto desse daí, o mercado está disposto a pagar tanto. Cara, como é que você vai fazer para você ter lucro com um preço que o mercado está disposto a pagar? Aí você tem que aplicar uma reengenharia, aí é um problema seu. Tá? Então a reengenharia é essa outra ferramenta, né, da abordagem contingencial, beleza? E aí tem a engenharia reversa. O que é engenharia reversa? É uma outra ferramenta também da abordagem contingencial, né? É um método, é um meio, como é que a gente chega no resultado. Engenharia reversa é assim: você vai lá, compra o produto do concorrente, traz para dentro da sua empresa, desmonta esse produto, vê como é que ele funciona, como é que o concorrente construiu isso daí, e você constrói melhor e vende num preço equivalente ao seu concorrente. Ou seja, você vai estar oferecendo o melhor produto para o seu cliente, para o seu consumidor, em relação à concorrência, pelo mesmo custo, pelo mesmo preço, quer dizer. Tá? Então, a engenharia reversa é isso. Então, vamos lá, vamos acompanhar junto aqui o conceito. Ó. Método onde um determinado produto é desmontado até a completa separação de suas peças, com o propósito de se compreender o seu processo de fabricação. É o que a gente faz com a concorrência. E no mercado, gente, é assim que funciona hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Só para a gente encerrar aqui a nossa aula, né, que nós infelizmente não conseguimos gravar, vamos deixar para vocês isso daqui, ó. Um resumo da abordagem contingencial. A teoria da contingência estabelece que não há uma estrutura organizacional única que seja altamente efetiva para todas as organizações. Às vezes, uma organização que são concorrentes, fabricam o mesmo produto e têm o mesmo público-alvo ou mesmo nicho de mercado, dependendo do produto, eles têm que ser igualmente administradas. Né? Às vezes a região que ele vive é diferente. A empresa trabalha aqui em São Paulo, o cara trabalha das 8 da manhã até as 6 da tarde. Agora é lá na Bahia. Na Bahia tem lá a cultura que se pare, né, no Nordeste um determinado período durante o dia, né, para trabalhar. Então a empresa tem que se adaptar àquele meio lá. Tá? Isso é abordagem contingencial. Há diversos fatores contingenciais, como estratégia, incerteza com relação às tarefas e com relação à tecnologia também. Então, uma empresa onde o administrador ele é extremamente tecnológico, né, é óbvio que ele vai tendenciar a gestão da sua empresa para esse lado, ou o processo produtivo da empresa para esse lado. E ele vai ter o resultado diferente de um outro que não tem essa mesma pegada tecnológica. Beleza? Essas características refletem a influência do ambiente que é mutante. Perceberam? Contingencial porque o ambiente é mutante. Onde a empresa está inserida globalmente, ele muda todo dia. Então, a empresa tem que se reinventar todo dia. Beleza, moçada? Abordagem contingencial é isso, né, que eu queria passar para vocês, que a gente infelizmente não conseguiu gravar toda a aula, né, da semana passada, então está disponibilizado isso aí. Para quem não assistiu a aula semana passada, o sistema aberto já está lá no Ambiente Conhecer, e agora coloquei também aí a abordagem contingencial. Legal, pessoal? Na próxima quarta-feira teremos aula no horário normal, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a administração ou a gestão farmacêutica. Beleza, pessoal? Até lá, fiquem com Deus.